Olá, exploradores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Portal do Explorador. Hoje, vamos embarcar em uma jornada fascinante para entender um dos maiores mistérios da ciência: a nossa mente. A mente humana é um verdadeiro universo de descobertas e mistérios, e há muito mais por trás dos nossos pensamentos, emoções e comportamentos do que podemos imaginar. Você já parou para pensar em como sua mente funciona? Como ela reage a diferentes estímulos, como emoções intensas, ou até como processa a memória e nos faz lembrar ou até esquecer de coisas? E os sonhos? Já parou para refletir sobre o que eles significam ou como eles acontecem? Meus amigos, a mente humana é realmente incrível, e o que sabemos sobre ela é apenas a ponta do iceberg. Hoje, vamos explorar algumas curiosidades surpreendentes sobre o cérebro e as muitas facetas que ele nos apresenta. Como, por exemplo, o poder do subconsciente, os mistérios das nossas emoções, o processo de memória e até como o cérebro consegue enganar os nossos sentidos. E o mais interessante, muitas dessas curiosidades podem até mudar a maneira como você enxerga a si mesmo e o mundo ao seu redor. Se você é curioso, assim como eu, e adora descobrir os segredos do nosso corpo e da mente, já deixa aquele like e se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum conteúdo. Agora, sem mais delongas, vamos começar essa viagem pelo maior enigma da nossa existência: o cérebro humano. Preparado? Então, vamos lá! O cérebro humano e a potência que ele tem. Você já parou para pensar na potência do seu próprio cérebro? Apenas para ter uma ideia, o cérebro humano tem mais conexões do que o número total de estrelas na Via Láctea. Estamos falando de mais de 86 bilhões de neurônios, cada um deles formando milhares de conexões, resultando em uma rede neural com trilhões de sinapses. Agora, imagine um supercomputador ultra avançado. Ele ainda não chega perto da capacidade de processamento do cérebro humano. Nosso cérebro consegue interpretar informações, criar memórias, sentir emoções e tomar decisões em frações de segundos. Tudo isso consumindo apenas cerca de 20 watts de energia, o equivalente a uma lâmpada comum. E tem mais: apesar de representar apenas 2% do peso do corpo, o cérebro consome cerca de 20% de toda a nossa energia, sendo um verdadeiro devorador de recursos. É por isso que ele é tão sensível a cansaço, falta de sono e alimentação ruim. Com uma estrutura tão complexa e poderosa, é impressionante pensar que ainda estamos longe de entender todos os seus segredos. Afinal, o cérebro humano não é apenas um órgão. É um verdadeiro universo de possibilidades dentro da nossa cabeça. O poder do subconsciente. Você já parou para pensar em quantas decisões você realmente toma no seu dia a dia? A resposta pode te surpreender. Estudos mostram que até 95% das nossas decisões diárias são feitas de forma subconsciente, sem que a gente perceba. Nosso cérebro é como um iceberg. A parte que vemos acima da água representa a mente consciente, a que usamos para tomar decisões racionais e analisar informações. Mas a maior parte do iceberg está submersa e essa é a mente subconsciente. Ela está sempre ativa, guiando nossas ações de maneira automática, baseada em experiências, emoções e padrões que acumulamos ao longo da vida. Quer um exemplo? Pense na última vez que você dirigiu ou andou de bicicleta. No começo, essas atividades exigem muita atenção, mas depois de um tempo, fazemos quase no piloto automático. Isso acontece porque o subconsciente aprende padrões e assume o controle, liberando nossa mente consciente para focar em outras coisas. Mas o poder do subconsciente vai além dos hábitos. Ele influencia nossas emoções, nossa criatividade e até nossas reações a determinadas situações. Sabe aquele momento em que você sente que algo está errado, mas não sabe explicar por quê? É o subconsciente processando informações que sua mente consciente nem percebeu. Ou seja, grande parte de quem somos e como agimos está escondida nessa parte misteriosa da mente. E entender isso pode mudar completamente a forma como enxergamos nossos comportamentos e escolhas. O cérebro e suas emoções. Você já percebeu como suas emoções podem afetar seu corpo? Quando sentimos medo, alegria ou raiva, nosso cérebro reage de maneira intensa, como se estivéssemos realmente vivendo aquela situação. Por exemplo, quando assistimos a um filme de terror, mesmo sabendo que tudo é ficção, nosso coração acelera, as mãos suam e os músculos ficam tensos. Isso acontece porque o cérebro interpreta o medo como um perigo real e aciona o sistema de defesa do corpo, liberando adrenalina. Agora, pense no contrário. Quando sentimos felicidade, o cérebro libera dopamina e serotonina, substâncias que nos fazem sentir bem. É por isso que um simples abraço ou ouvir sua música favorita pode melhorar seu humor instantaneamente. E tem mais. A raiva ativa a amígdala, uma região do cérebro ligada à reação de luta ou fuga. Seu corpo se prepara para agir, aumentando a pressão arterial e a frequência cardíaca. Por isso, quando ficamos nervosos, sentimos nosso coração disparar e até ficamos vermelhos. Ou seja, nossas emoções não são apenas sentimentos abstratos. Elas influenciam diretamente nosso corpo e nosso comportamento. E entender como elas funcionam pode nos ajudar a ter mais controle sobre nossas reações no dia a dia. Como a memória funciona, as falhas e os truques do cérebro. A memória humana é um dos aspectos mais fascinantes do nosso cérebro. Todos os dias, armazenamos informações, revivemos momentos e acessamos lembranças antigas. Mas você já parou para pensar em como isso acontece? Nosso cérebro processa memórias em 3 etapas principais: codificação, armazenamento e recuperação.
Primeiro, ele recebe as informações do ambiente e as transforma em sinais neurais. Depois, esses dados são armazenados, seja na memória de curto prazo, que dura segundos ou minutos, ou na memória de longo prazo, que pode durar uma vida inteira. Por fim, quando precisamos, recuperamos essas informações. Mas o que poucos sabem é que a memória não é uma gravação perfeita do passado. Na verdade, nosso cérebro reconstrói memórias toda vez que as acessamos, e é aí que ocorrem falhas. Você sabia que seu cérebro pode criar memórias falsas? Sim. Em alguns casos, podemos lembrar de eventos que nunca aconteceram ou modificar detalhes de uma lembrança real sem perceber. Isso acontece porque nossas memórias são influenciadas por emoções, sugestões externas e até mesmo pelo tempo. Um exemplo impressionante desse fenômeno foi demonstrado em experimentos psicológicos, onde participantes foram convencidos de que viveram eventos fictícios, apenas por meio de sugestões e detalhes adicionados. Ou seja, sua mente pode pregar peças em você sem que perceba. E o mais curioso, até mesmo memórias muito vívidas podem ser imprecisas. O que você jurava ter acontecido pode ter sido alterado ao longo dos anos, seja por influência de conversas, imagens ou apenas pela forma como seu cérebro reorganizou a lembrança. Isso explica por que às vezes duas pessoas lembram de um mesmo evento de maneiras completamente diferentes. Nosso cérebro preenche lacunas e, sem querer, cria versões alternativas do passado. A memória, ao mesmo tempo em que é um dos nossos maiores aliados, também pode ser traiçoeira. Mas será que existe um jeito de aprimorá-la e evitar essas armadilhas? Isso é o que veremos a seguir. Entender como elas funcionam pode nos ajudar a ter mais controle sobre nossas reações no dia a dia. O cérebro multitarefa, mito ou verdade? Você já tentou assistir a um vídeo enquanto responde mensagens no celular e ainda tenta prestar atenção no que alguém está dizendo? Parece que estamos fazendo tudo ao mesmo tempo, mas será que nosso cérebro é realmente multitarefa? A verdade é que não. O cérebro humano não consegue focar em várias tarefas complexas ao mesmo tempo. Em vez disso, ele alterna rapidamente entre uma atividade e outra. Esse fenômeno é chamado de troca de contexto, e apesar de dar a impressão de multitarefa, ele, na verdade, pode reduzir nossa produtividade. Estudos mostram que, quando tentamos fazer múltiplas tarefas simultaneamente, levamos mais tempo para concluí-las e cometemos mais erros. Isso acontece porque nosso cérebro precisa de um tempo para se reajustar a cada troca de foco. Quanto mais alternamos entre tarefas, mais energia mental gastamos e menos eficientes nos tornamos. Por exemplo, imagine que você está estudando para uma prova enquanto verifica suas redes sociais. Cada vez que muda de foco, seu cérebro leva alguns segundos para se reajustar, diminuindo sua capacidade de reter informações. Isso significa que, no final, você pode acabar demorando muito mais tempo para aprender algo do que se estivesse apenas concentrado no estudo. Mas há exceções. Atividades automáticas, como caminhar ou mastigar chiclete, podem ser realizadas enquanto fazemos outra coisa, porque envolvem partes diferentes do cérebro. No entanto, quando se trata de tarefas que exigem atenção e raciocínio, é melhor focar em uma de cada vez. Então, da próxima vez que você achar que está sendo super produtivo fazendo várias coisas ao mesmo tempo, lembre-se, seu cérebro não está realmente multitarefa, ele está apenas alternando entre uma tarefa e outra e, muitas vezes, trabalhando mais do que deveria. Como o cérebro pode ser treinado? Nosso cérebro é uma máquina incrível, mas você sabia que ele pode ser treinado e aprimorado ao longo da vida? Muita gente pensa que a inteligência e a memória são fixas, mas a ciência já provou que isso não é verdade. Nosso cérebro tem algo chamado neuroplasticidade, que é a capacidade de se adaptar, criar novas conexões e até mesmo mudar fisicamente de acordo com os estímulos que recebe. Por exemplo, estudos mostram que atividades como meditação e exercícios físicos podem literalmente aumentar o tamanho de certas regiões do cérebro, como o hipocampo, que é responsável pela memória e aprendizado. Pessoas que praticam meditação regularmente apresentam um aumento na espessura do córtex cerebral, o que pode melhorar a concentração e a regulação emocional. E não para por aí. Exercícios aeróbicos, como corrida ou caminhada, estimulam a produção de novas células nervosas e melhoram a circulação sanguínea no cérebro, ajudando na criatividade e no raciocínio rápido. Outro grande aliado do cérebro é o aprendizado constante. Ler, estudar coisas novas e até mesmo aprender um idioma ou tocar um instrumento musical ajudam a fortalecer as conexões neurais e a manter a mente afiada por mais tempo. Ou seja, seu cérebro é como um músculo. Quanto mais você o desafia e exercita, mais forte ele fica. Então, que tal começar a treinar sua mente hoje mesmo? O cérebro e o poder dos sonhos. O cérebro humano nunca para. Mesmo enquanto dormimos, ele continua trabalhando, processando informações, organizando memórias e, claro, criando sonhos. Mas por que sonhamos? Essa é uma das grandes questões da ciência, e até hoje não existe uma resposta definitiva. O que sabemos é que os sonhos parecem ter um papel importante na nossa mente. Algumas teorias sugerem que eles ajudam a consolidar memórias, filtrando o que é relevante e descartando informações desnecessárias. Outras ideias apontam que os sonhos servem como um treinamento mental, nos ajudando a lidar com situações desafiadoras antes mesmo de enfrentá-las na vida real. E o mais incrível, algumas pessoas conseguem se lembrar de até 90% de seus sonhos, enquanto outras mal recordam um fragmento pela manhã. Você é do time que se lembra de tudo ou daqueles que esquecem assim que acordam? Além disso, existem os chamados sonhos lúcidos, aqueles em que a pessoa percebe que está sonhando e pode até controlar o que acontece.
Já imaginou poder voar, visitar lugares impossíveis ou até mesmo conversar com personagens do seu próprio subconsciente? O cérebro é realmente uma máquina fascinante, e os sonhos são apenas mais uma prova de como ele é misterioso e poderoso. Afinal, quem nunca teve um sonho tão real que acordou confuso, sem saber se aquilo aconteceu de verdade ou não? O cérebro humano pode enganar a percepção. O cérebro humano é uma máquina incrível, mas ele nem sempre interpreta a realidade de forma exata. Muitas vezes, somos enganados por ilusões visuais, auditivas e até mesmo sensoriais. Isso acontece porque o cérebro não capta o mundo diretamente, ele processa informações e tenta dar sentido a elas, preenchendo lacunas e criando interpretações próprias. Um dos melhores exemplos disso são as ilusões de ótica. Você já viu imagens que parecem se mexer sozinhas? Ou desenhos que mostram duas figuras ao mesmo tempo? Isso acontece porque o cérebro está tentando decifrar padrões, mas, às vezes, ele é enganado por contrastes, sombras e perspectivas. E não é só a visão que pode ser enganada. O tempo também é uma questão de percepção. Você já notou que momentos de diversão parecem passar num piscar de olhos, enquanto situações monótonas, como esperar em uma fila, parecem se arrastar? Isso acontece porque nosso cérebro mede o tempo com base na quantidade de informações novas que processamos. Quando estamos entretidos, absorvemos muitos estímulos e o tempo parece mais curto. Já quando estamos entediados, o fluxo de novas informações diminui, fazendo cada segundo parecer mais longo. Essas falhas do cérebro mostram que nossa percepção do mundo é muito mais subjetiva do que imaginamos. E isso levanta uma questão intrigante. Será que aquilo que consideramos realidade é, na verdade, apenas uma construção da nossa mente? A incrível capacidade de adaptação do cérebro. O cérebro humano é uma máquina incrível de adaptação. Ele é capaz de se modificar para enfrentar desafios, superar limitações e aprender novas habilidades, mesmo em circunstâncias extremas. Isso acontece por causa da neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de reorganizar suas conexões neurais ao longo da vida. Você já ouviu falar de pessoas que perderam um sentido, como a visão, mas desenvolveram outros de forma surpreendente? O cérebro de uma pessoa cega pode reorganizar áreas que antes processavam imagens para aprimorar outros sentidos, como a audição e o tato. Isso explica por que muitos cegos conseguem ler em braille com uma velocidade impressionante ou perceber sons que a maioria das pessoas nem notaria. Mas essa capacidade de adaptação não acontece só em situações extremas. Quando aprendemos uma nova língua, desenvolvemos habilidades musicais ou até mudamos de ambiente, nosso cérebro cria novas conexões e se adapta. Isso significa que, com esforço e treino, podemos moldar nosso próprio cérebro ao longo da vida. Então, se você acha que certas habilidades são impossíveis para você, lembre-se, seu cérebro está sempre pronto para aprender e se reinventar. Nosso cérebro é uma máquina impressionante. Como você viu, ele é cheio de mistérios e, ao mesmo tempo, de habilidades incríveis. Desde criar memórias falsas até se adaptar a situações extremas, nossa mente é muito mais poderosa do que imaginamos. E, por mais que a ciência já tenha desvendado muita coisa, ainda há um longo caminho para entendermos completamente como ela funciona. Se você gostou dessas curiosidades sobre a mente humana, já deixa o like aqui no vídeo. E claro, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos do Portal do Explorador. Tem muita coisa fascinante vindo por aí.